Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, Sala 203. E hoje estou recebendo uma empreendedora, uma professora de Serafina Correia, conhecida por todos aí na nossa cidade de Serafina, que é a Nega Castro, ou melhor, Eleni Castro Pisato. Falei certo, né, Nega? Isso mesmo, Eleni Castro Pisato. A gente vai conversar com a Eleni em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história da Nega Castro, ou melhor, da Eleni, mas hoje é complicado falar Eleni, talvez algumas pessoas não vão lhe conhecer por Eleni. Certamente. Na verdade, hoje nem eu muitas vezes me reconheço como Eleni, porque Nega é um apelido que eu tenho desde criança, uma coisa que surgiu, eu acredito, pelo destaque do meu cabelo crespo na época em que eu era criança, porque as minhas colegas, as minhas vizinhas eram todas com fios loiros e lisos. E eu me acostumei a ser chamada de Nega desde criança, então hoje, quando alguém me chama de Eleni, eu tenho a sensação de que é alguém muito distante de mim. Eu te confesso que eu te conheci como Eleni por causa da Câmara de Vereadores. Mas às vezes, né, cara, tu conversa com alguém, Nega, ou fala Eleni, mas não conhece a Eleni. É a Eleni, mas quem que é Eleni Castro Pisato? É a Nega Castro. É a Nega Castro. Sim, a Nega, claro. Ficou mais fácil, né? Eu fui batizada pela minha comunidade como Nega Castro, né? E hoje eu sou conhecida como Nega Castro e eu me sinto bem com isso. Me sinto em casa com as pessoas que me chamam de Nega. Mas no começo, né? Porque o apelido que quando as pessoas colocam, né? Te batizam, às vezes as pessoas não gostam. E às vezes é aquele apelido que tu não gosta que pega, né? Isso. No começo tu não gostava? Ou nunca teve esse problema? Nunca foi uma coisa que me incomodou. Porque eu recebi esse apelido, eu acredito que de uma forma carinhosa, né? Justamente porque eu tinha um cabelo diferente. Meus pais chegaram em Serafina e tinham poucos italianos em Serafina, pessoas não italianas em Serafina, né? Então, a minha família era diferenciada naquele momento por não ser italiana. Depois eu nasci, então tinha um cabelo crespo, muito preto, e fui batizada carinhosamente, né? Então, isso nunca me incomodou. Assim como não me incomoda hoje, pelo contrário. Sou abraçada pela minha comunidade e me reconheço nela por Nega Castro. Conhecida e muito conhecida na cidade, né? Eu sou prova disso. Quem tu falar de Eleni, talvez muitas pessoas vão ficar assim, né? Mas falou da Nega, sim, eu conheço a Nega da escola. Isso, nasci Nega professora. Me criei em Serafina, né? Toda a minha história de vida é em Serafina e sempre procurei fazer o possível para acrescentar na comunidade, né? E talvez por isso eu me tornei conhecida, até porque nós, professoras,
somos conhecidas porque muitas pessoas passam por nós, né? E isso nos torna conhecidas diante da comunidade. Nega, vamos direto, né? Vamos te perguntar quem é a Nega. A gente conhece a Nega professora, a Nega empreendedora, proprietária da Escola da Rainha da Paz, também do Cici, era do Serafina também, mas Isso. agora faz um tempo que não é mais, né? Isso. Acabou adquirindo, fazendo outros investimentos e se desfazendo deste. Que é normal. Quem está no mundo dos negócios Vão surgindo vão outras surgindo as possibilidades e a gente vai empreendendo. Isso. Mas quem é a Nega? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta e uma pergunta difícil de responder, né? Porque a Nega, assim como todas as outras pessoas, nós somos feitas de muitas faces. Mas hoje, se eu tivesse que me identificar para alguém com poucas palavras, eu diria que a Nega é uma mulher apaixonada pela educação e que trabalhou e trabalha pela educação, porque de fato acredita que a educação é a forma de melhorar, de mudar, de aperfeiçoar todas as coisas, todos os processos. Tudo o que envolve a ação humana pode ser melhorada pela educação e eu me dedico a isso porque de fato acredito. Falando em educação, tu é formada, tu é professora. Como é que surgiu, né? Por que ser professora? Como é que surgiu essa vontade, esse desejo de estudar, buscar um curso superior e se tornar professora? Por que isso? Como é que surgiu, né, essa vontade de ser professora? Tu sabe que foi meio ao acaso, assim, eu não tinha essa vontade quando eu era estudante do ensino médio, eu quero ser professora. Na época nós estudávamos, todos, eu e os meus irmãos, nós estudávamos em Serafina, no Carneiro de Campos, e eu tinha algumas colegas que iam estudar em Guaporé para fazer o magistério, que na época tinha o magistério. E aí eu conversei com meu pai e eu gostaria de ir também. Eu gostaria de fazer o magistério em Guaporé, enfim. E fui. Fiz o magistério, fiz o meu estágio. Aí, como eu já estava na área, né? Eu pensei, vou fazer pedagogia. E fiz pedagogia, fiz a faculdade de pedagogia, me formei. E no processo, enquanto eu fazia estágio da minha faculdade, eu fui fazer no Scalabrini. O meu primeiro estágio eu fui fazer no Scalabrini porque era a escola onde eu tinha estudado, onde eu tinha feito o ensino médio. E neste período, quando eu terminei o meu estágio, elas me ofereceram um emprego. Então, eu ainda estava na faculdade e comecei a trabalhar no Scalabrini. Aí, depois, eu terminei a faculdade e fui aprovada num concurso para o Estado, para ser professora estadual. E aí, eu comecei, e na época, com as crianças. E no início, eu vou ter que confessar, eu pensava, meu Deus, não era isso. Né? Eu não conseguia me achar, talvez pela inexperiência, muito provavelmente pela inexperiência. Mas aí, chegou um momento que eu comecei a pensar, não, eu não posso agora, depois de 4 anos, morando em Passo Fundo, meu pai pagando uma faculdade para mim, eu não posso chegar depois de tudo isso e dizer para o meu pai, eu não quero ser professora. Inclusive porque eu já estava empregada. E na época, ser professora concursada era tudo que a gente queria, né? Então, eu pensei, não, eu não posso dizer isso para o meu pai. Eu preciso gostar desse negócio. E aí, com esse pensamento, eu preciso gostar disso, eu comecei a me dedicar. A me dedicar muito, a planejar as minhas aulas, a fazer coisas diferentes. E quanto melhor eu fazia, mais eu sentia retorno dos meus alunos. E aí, de fato, eu comecei a me apaixonar por isso, né? Comecei a me apaixonar porque daí tu vê o resultado do teu trabalho. E na educação, nós precisamos ser perseverantes, porque às vezes tu trabalha 6, 7, 8 meses e tu não vê o progresso do teu aluno. Mas tu continua investindo em uma criança que não leu até novembro, em 15 dias, dali a pouco ela está lendo. E isso te traz uma satisfação muito grande. E tudo isso foi fazendo com que eu me apaixonasse por ser professora. Tanto que depois
Eu fui professora por 16 anos. Então, nesses 16 anos, eu trabalhei na rede privada, né? Trabalhei no Scalabrini e trabalhei em várias escolas de Serafina, assim, quase todas. Na Aparecida, no Carneiro de Campos, na Escola Agrícola, na Maria Costa Maroco. Enfim, várias escolas eu trabalhei nesses 16 anos. E aí chegou um momento que nós tínhamos o CCAA em Serafina e todos nós sabemos, né, que o salário de professor, às vezes, não compensa se comparado com outras atividades. E, na época, nós optamos por colocar a Rainha da Paz, então não tinha escolha. A gente precisava, tanto eu como a minha irmã, depois conto melhor a história da Rainha da Paz, nós precisávamos sair do Estado, né, dessas nossas funções de professora para poder assumir as nossas coisas. E eu sofri muito nesse período. Eu sofri muito porque tu sai de uma coisa que tu gosta, que tu ama, que está dando certo, para uma coisa que é uma experiência, né? Pode dar certo, pode não dar certo. Então, foi um período assim que eu sofri, porque era uma decisão séria neste momento, né? Mas deu tudo certo, assim, e amo a educação até hoje e pretendo permanecer nela até que eu consiga. Tu sai do certo, que aí no final do mês, início do mês, enfim, tá na tua conta. Exato. E aí tu vai pro incerto, que muitas vezes tu vai receber, ser a última pessoa a receber salário se sobrar para tirar. Sem dúvida. Se sobrar, que às vezes o pessoal entende de uma forma diferente. Acho que os empreendedores estão todos dão super certo, principalmente no começo, começa a empreender, já começa a ganhar dinheiro e, né, e o pessoal... não é bem assim, né? Não é bem assim. E quando se trata da educação, eu penso que é ainda mais difícil, porque as outras pessoas da minha família trabalham em outros ramos, né? E a educação, ela é mais difícil, porque nem todo mundo prioriza a educação, nem todo mundo enxerga a diferença, né, de uma escola privada com outras escolas. E isso dificulta um pouco. Tu imagina que nós começamos a Rainha da Paz com 38 alunos. 38 alunos. Exatamente. Então, uma escola privada com 38 alunos, nós passamos assim por muitas dificuldades no início. Então, foi bem difícil. E muitas vezes é isso que tu falou, as pessoas de fora não enxergam, né? O quanto é difícil empreender. E empreender em educação eu acho que é mais difícil ainda. Mas complica, 38 alunos, eram 2 turmas? 1, 2 turmas? Não, aí é que está o problema. Nós tínhamos várias turmas. Nós tínhamos primeira, segunda, a quarta, quinta e sexta. Então, eram poucos alunos divididos em várias turmas. Então, isso foi um desafio muito grande para nós. Foi um desafio. Mas, na época, nós tínhamos o CCAA em Guaporé, que temos até hoje. Então, nós tínhamos um suporte, né, digamos assim. E sem contar né, o suporte que nós tivemos da família. Dos nossos pais, né, dos meus irmãos também. Então, nós sempre tivemos um suporte familiar que fez com que a gente tivesse, né, a resiliência para continuar até o momento que nós estamos hoje. Ter a base que no momento que Exatamente. precisava auxílio, vocês tinham onde... Isso. Porque... A gente tinha a quem recorrer, né? Exato, porque às vezes quem não tem essa oportunidade não tem muito o que fazer, né? Porque tem várias turmas, tu precisa ter professores para todas as turmas. Exato. O mesmo número de professores que tu precisa, por exemplo, hoje, né? Para atender uma turma que tem 15 alunos do Fundamental 2, é o mesmo número de professores que tu precisa para atender uma turma com 30. Os gastos são os mesmos, né? E nós, no caso, a Marione e eu, nós saímos
de uma situação de estabilidade na época, porque nós duas éramos concursadas, né? A Marione trabalhava no Scalabrini ainda, e saímos de um processo ali tranquilo, já de estabilidade, para colocar um negócio, né? Era um sonho que nós tínhamos. Junto com um amigo nosso, né? Nessa história tinha um colega, o José Carlos Anella, que ele começou esse projeto com a gente, depois ele se mudou para Porto Alegre, e aí ficamos a Marione e eu. Mas era um sonho que nós tínhamos, né? Então, o sonho ele sempre resiste um pouco mais. Quando tem um propósito, né? E de fato o nosso propósito naquele momento, e até hoje não é, né? Ganhar o dinheiro, porque a educação é difícil, né? Mas era o propósito mesmo. Nós trabalhávamos em uma escola particular em outro município. E nós acreditávamos que Serafina poderia ter a sua escola. E como professoras nós também tínhamos o olhar de nós queremos uma escola com a filosofia que nós acreditamos, né? Com a metodologia que nós acreditamos. Então, assim surgiu a Rainha da Paz. Um sonho de vocês, de 3 pessoas? Isso. No início era a Marione, eu e o José Carlos Anella. Um sonho de 3 pessoas. Trabalhamos muito, foi muito difícil. O José Carlos, eu acredito que ele tenha ficado uns 3 anos, não tenho exatamente essa precisão agora. E depois ele se mudou com a família para Porto Alegre e ficamos a Marione e eu ali. E onde vocês instalaram a escola? Era uma escola no passado, isso? Isso, foi a primeira escola, né, de privada de Serafina, funcionou ali. Então, era a Escola Nossa Senhora do Rosário e ela tinha fechado em 1975, se eu não estou enganada agora. 75. 75. E aí ficou por esse período, sem nenhuma escola privada, e nós tínhamos esse desejo aí na época. Era o único prédio, como é hoje ainda em Serafina, né? Neste momento, o único prédio que tem condições de abrigar a escola. Então, nós fomos conversar com o padre da época e, nossa, ele ficou, assim, muito entusiasmado com a nossa ideia e nos ajudou muito com a mitra, enfim, nos ajudou com todos os trâmites para que a gente pudesse reformar o prédio, porque na época ele estava bem depredado, né? Muito tempo sem uso, enfim. E o padre nos ajudou muito. Meu pai entrou com todo o material de construção, tinta, todas essas coisas para nos ajudar, né? Depois fomos pagando com o tempo. Enfim, reformamos o prédio e damos início à nossa escola faz 23 anos. Foi em março de 2003. Março de 2003. Isso. 2003, e em agosto, né, o Gauchinho.com começou. Ah, é? Então temos a mesma idade. Temos a mesma idade. Tanto o Gauchinho quanto a Escola Rainha da Paz são do mesmo ano. Diferença de alguns meses. Somos resistentes, Resistentes. Então. Nos reinventamos diariamente. Exatamente. Para permanecer no mercado hoje em dia. E vocês empreenderam com a escola, implantaram a escola, no começo muito complicado. Hoje já está com uma vida... mas é sustentável. Isso. É uma escola organizada, é uma referência não só para a Serafina, mas para a região também, né, Nega? Com certeza. Nós temos alunos aqui de Casca, por exemplo, né? Nós temos vários alunos, temos uma relação muito boa com os pais aqui de Casca, que, assim como os de Serafina, valorizam muito o nosso trabalho, né? E, de fato, nós conseguimos, nesses 23 anos, consolidar a nossa escola. Construir uma boa imagem, nós somos uma referência em educação, porque é aquilo que eu te falei, quando a gente coloca uma escola, né, porque é um projeto político, ou porque é uma necessidade da comunidade, enfim, enquanto gestão, né, pública, é uma coisa. Agora, quando tu coloca uma escola e tu tem um propósito para essa escola, tu sabe exatamente como tu quer que o trabalho seja feito, tu sabe o que tu quer desenvolver nos teus alunos,
Tu sabe como tu quer que os teus alunos saiam da tua escola para serem inseridos na sociedade, o que tu espera e trabalha para que eles levem para fora da escola, né? Então, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com isso e procuramos que tudo que aconteça dentro da nossa escola não fuja daquele nosso propósito. Claro que não podemos dizer, nossa, 100% do que se faz, né, dá certo. Não, uma escola, né, somos todos humanos, somos lá diretores, professores, coordenadores, enfim. Mas nós temos um propósito e trabalhamos em cima dele. E as pessoas reconhecem, as pessoas conseguem visualizar o diferencial da Rainha da Paz. Não só na forma como nós trabalhamos no dia a dia, mas conseguem visualizar esse diferencial no aluno que nós largamos para a sociedade. São pessoas, não desmerecendo outras, né? Não, Lógico, cada um tem uma certeza. metodologia de trabalhar, mas é uma metodologia diferenciada, uma metodologia pensada para o aluno. Isso mesmo. Na verdade, nós nos reinventamos, né? Como foi falado há pouco. Nós nos reinventamos porque a educação, ela muda bastante. A sociedade mudou muito, né? E nós, enquanto educadores, precisamos ir acompanhando algumas mudanças porque os nossos alunos mudaram. Então, nós precisamos ir revendo as nossas metodologias, as habilidades que se exigia de um aluno há 30 anos atrás não são as mesmas habilidades que se exige de um aluno hoje, né? De um profissional hoje. Então, nós procuramos visualizar o mercado de trabalho, por exemplo, né? O que o mercado de trabalho precisa hoje? Precisa de pessoas proativas, de pessoas que saibam trabalhar em equipe, de pessoas que tenham uma comunicação eficiente, que saibam se expressar, que tenham uma boa comunicação, que tenham uma boa compreensão. Então, nós visualizamos tudo isso e trabalhamos isso com o nosso aluno. Nós preparamos o nosso aluno para que ele possa se sentir confortável, seja na universidade, eu vou sair da escola e vou direto para a universidade, que ele esteja preparado para isso. Não, eu vou sair, vou trabalhar e depois eu vou cursar uma faculdade, que ele também esteja preparado para isso. Que seja alguém que vai agregar, né, em qualquer lugar que ele esteja. Então, as pessoas hoje já conhecem, já conseguem reconhecer o diferencial do nosso trabalho. Para te ter uma ideia, eu recebi um feedback esses dias de um senhor de Serafina, que tem uma empresa, e ele disse: a gente consegue perceber a diferença de um aluno da Rainha da Paz na hora da entrevista. Então, nós trabalhamos, inclusive, entrevistas, como deve se portar, como deve se vestir, como deve conversar, né? Nós preparamos os nossos alunos para momentos que eles vão enfrentar na vida deles, no dia a dia deles. E isso faz uma diferença incrível, né? Infelizmente, e é infelizmente mesmo, porque todos os alunos deveriam ter, né? Todos os jovens, todas as crianças deveriam ter essa oportunidade. Infelizmente, nem todos têm, né? Mas nós temos como objetivo oferecer isso para os nossos alunos. E isso é bem interessante, até porque tu prepara jovens de uma forma diferente, que saem para o mercado de trabalho, ou saem para a faculdade, ou para um curso técnico, ou para empreender. Isso mesmo. Tu prepara as pessoas. Então, vocês têm bastante oficinas lá também dentro da escola, né? Que vocês realizam no decorrer do ano letivo, né? Na verdade, nós tínhamos oficinas extracurriculares. Depois da pandemia, nós tivemos muita dificuldade em formar os grupos para as oficinas fora do horário. Só dentro do horário de... Isso. Então, a gente procura tudo isso, nós trabalhamos dentro do nosso horário. Então, vamos dividindo, por exemplo, a questão da comunicação. A questão da comunicação, nós trabalhamos com oratória. Então, todos os professores têm como tema transversal a oratória. É português, então ela vai trabalhar, o aluno vai ler e vai expor o seu livro, vai utilizar o microfone, vai aprender a postura.
como ele vai explicar, como ele vai se portar durante a explicação, seja na matemática, vai apresentar alguma coisa. Então, é um tema transversal. Ele é trabalhado em todas as disciplinas, né? Assim como outras habilidades que a gente procura desenvolver no aluno e a gente trabalha isso dentro do horário, dentro do nosso currículo como temas transversais. Então, as oficinas estão integradas dentro do horário Eu não diria letivo. que são oficinas, né? São São temas transversais trabalhados dentro das disciplinas. E vocês também têm um projeto de expansão da escola, né, Nega? Na verdade, nós estamos organizando os documentos, né? Nós iríamos começar uma escola aqui em Casca neste ano. Porém, a gente teve algumas dificuldades na formação das turmas, né? Porque nós temos que ter uma turma, nós não queremos repetir o que nós fizemos quando nós começamos em Serafina. Porque em Serafina nós tínhamos várias turmas com poucos alunos. Neste momento a gente não repetiria isso, né? Precisamos aprender com aquilo que não foi tão bom. Então, nós precisamos de um número X de alunos para poder abrir as turmas. E neste momento nós não conseguimos isso, né? Então, nós adiamos este projeto. Aí, em contrapartida, nós entramos em um outro projeto, que é o projeto da educação infantil. Porque a Rainha da Paz não tem educação infantil. Então, nós, há um ano, compramos, há 1 ano e 6 meses, compramos a Escola Cheirinho de Mel. Eu acho que tu tá lembrado, né? Lá de Serafina, a Escola Cheirinho de Mel, que já tinha um projeto lindo. A escola está fazendo 30 anos esse ano. Então, um projeto lindo. E nós estamos dando continuidade a esse projeto agora na educação infantil. Inclusive, teve mudanças, eu acho, se não me falha a memória, né? Mudamos de endereço recentemente. Nós começamos, a escola tinha um número menor de alunos. Para te ter uma ideia, nós começamos com 23 alunos, né? Isso há 1 ano e 6 meses. E hoje nós estamos com 65 alunos. Então, o lugar onde a gente começou antes, que era onde a Cheirinho de Mel sempre funcionou, já não comportava o número de alunos que nós temos hoje. Então, conseguimos um outro local que ficou maravilhoso, né? Com um espaço externo, assim, encantador para as crianças. Eu te confesso que não visitei ainda. Está convidado. Né? Eu vou estar em Serafina nos próximos dias, vou visitar com certeza. Está convidado, vale a pena. Ficou muito bonito, um projeto muito bom, também com uma metodologia diferenciada. Hoje, inclusive, nós estávamos conversando com a coordenadora da Rainha no turno da tarde para a primeira série do ano que vem. E aí nós falamos, os alunos da Cheirinho de Mel, eles vêm já com um diferencial, porque nós procuramos não trabalhar tanto a questão leitura, não trabalhar tanto não. A gente praticamente não trabalha leitura, escrita na educação infantil. Só de forma lúdica, assim, brincando, mas não temos material didático. Nós temos também, na educação infantil, a mesma filosofia que a gente tem na Rainha da Paz, que é aquele aluno autônomo, né? E os bebês, as crianças, a primeira infância, eles precisam de espaço, eles precisam brincar, eles precisam liberdade, eles precisam construir os conhecimentos básicos, porque eles estão começando, né? Então, nós temos uma metodologia diferenciada lá na Cheirinho de Mel também, e que está dando muito certo. Os pais estão gostando muito, os alunos são muito felizes lá dentro, e nós também, né? É uma consequência. Essa consequência se nota pela mudança, né? De 23 para 60 e poucos alunos. Exatamente. E nós temos uma diretora excelente lá. Tem a professora Kelly, a diretora Kelly hoje, que era nossa professora na Rainha da Paz. Foi nossa professora por 13 anos. E aí ela é nossa sócia nesse projeto e ela é a diretora lá. E ela já tinha um conhecimento bom em educação infantil e faz um trabalho maravilhoso lá. Tá, assim, de vento em popa. Que bom. Vocês também têm investimentos, tem outros, né? Tem a Cici
Em Guaporé também, né? Isso, nós temos o CCAA em Guaporé. Então, eu era a diretora do CCAA lá em Guaporé. A Marione foi diretora da Rainha da Paz. Desde que a escola abriu, ela foi diretora por 13 anos. E nesses 13 anos, eu era a diretora do CCAA, lá em Guaporé. E aí, nesse período, após esses 13 anos, a Marione teve um problema de saúde, um pequeno problema de saúde, e eu fui substituí-la na Rainha da Paz. E acabamos trocando, conversando, enfim, ela ficou um tempo fora da Rainha, e eu fui me adaptando, e ela foi se adaptando ao CCAA, e trocamos a direção. Então, hoje ela é a diretora do CCAA lá de Guaporé, e eu sou a diretora da Rainha da Paz. Então, inverteram os papéis. Invertemos os papéis, isso. Somos sócias desde o início, né? Nós começamos... Na verdade, a minha sociedade com a Marione, ela tinha uma escola de inglês em Serafina. Eu era professora e ela tinha uma... Professora estadual, no caso, né? E da rede privada. E ela tinha uma escola de inglês, a bandeira branca, que a gente diz, né? Ela utilizava um material, mas ela não era uma franquia. E aí, o CCAA soube, ela utilizava alguns materiais do CCAA, e o CCAA mandou oferecer uma franquia para ela. E aí, ela chegou e disse para mim, o CCAA mandou me oferecer uma franquia, e se tu topasse minha sócia, eu vou encarar. Mas sozinha eu acho que eu não vou encarar. Aí eu falei para ela, então eu topo. E aí fomos para o Rio de Janeiro, fizemos, né, todo o treinamento, enfim, e colocamos o CCAA. Nós falamos do CCAA. Apareceu o CCAA. E colocamos o CCAA em Serafina, antes da Rainha da Paz, isso, né? Daí começamos, nós éramos professoras e tínhamos o CCAA. Aí, logo nisso, ofereceram, o senhor que tinha o CCAA de Guaporé ofereceu para nós o CCAA de Guaporé. Mas nós recém tínhamos começado com o CCAA de Serafina. E não tínhamos dinheiro para comprar o CCAA de Guaporé, né? E agora, o que nós vamos fazer? Não queríamos perder a oportunidade, né? Mas também não tínhamos condições financeiras para isso. E aí, de novo, entrou a nossa família, né? Os nossos irmãos nos ajudaram. Eu me lembro que eles deram um carro na época para que a gente desse esse carro no negócio. E nós fomos pagando o resto parcelado com o próprio dinheiro do CCAA. Depois pagamos os nossos irmãos. Enfim, as coisas foram fluindo. E depois disso é que nós entramos com o projeto da Rainha, que a princípio também era uma conversa da minha irmã com esse nosso amigo, que era o José Carlos. E aí a Marione chegou e me disse a mesma coisa. Nega, o José Carlos e eu, a gente está pensando em colocar uma escola, assim, mas eu queria que tu fosse sócia. E aí, conta comigo, né? Então, e aí começamos a escola, daí dividimos, ela ficou com a parte estrutural da escola, ela e o José Carlos, com a questão de reforma, enfim, de projetos, de tudo isso, e eu fui para a parte de documentação. Então, fazer o plano pedagógico, né? Fazer o regimento da escola, todas essas coisas para aprovação, enfim. E aí surgiu a Rainha da Paz. Daí não conseguíamos dar conta, né? Eu, na época, também trabalhava com o meu marido, era muita coisa. Tinha filhos pequenos na época. Então, depois vendemos o CCAA de Serafina e ficamos com o de Guaporé, que temos até hoje, né? E a Rainha da Paz. O CCAA de Guaporé deve fazer hoje uns 26 anos que nós temos ele lá. 26 anos. 26 anos. É uma história também, né? É uma baita história. É. Olha, história, se a gente ficar aqui, nós temos... Vamos ficar um dia contando. Temos história para contar. Tu também teve uma experiência na política também, né? Isso, tive. Tive o privilégio, né, de ter uma experiência na política. Eu gosto muito da política. Eu costumo dizer que tem 3 funções, na minha visão,
Tem 3 funções que nós exercemos na vida e que podem mudar a vida das pessoas. E eu tive o privilégio de estar nas 3. São os pais, tenho 2 filhos, professores, né, e políticos. Essas 3 categorias conseguem, na minha visão, mudar a vida das pessoas, né? E eu tive esse privilégio de estar na política lá em Serafina. Eu fui vereadora. Na época que eu fui candidata, até então eu não tinha tido nenhuma experiência, né, minha diretamente. A minha família sempre foi envolvida em política, mas eu não tinha nenhuma proximidade. E aí fui convidada para ser candidata a vereadora. No início fiquei na dúvida, né, nossa, nunca pensei nisso, mas enfim, experiências são boas, né, são válidas e eu procuro não perdê-las. Então, aceitei o convite e tive o privilégio, a honra de ser a vereadora mais votada naquele pleito. E fiz, assim, um mandato muito bonito, sabe? Eu me orgulho do trabalho que eu fiz enquanto eu era vereadora. Consegui deixar 2 projetos legais que fazem a diferença na vida das pessoas. A prorrogação da licença maternidade para servidoras públicas, por exemplo. É uma coisa da qual eu me orgulho, porque faz diferença na vida das mães e principalmente na vida das crianças. Então, foi um período muito bom da minha vida. Depois eu tive a honra também de ser candidata a prefeita do nosso município, né? Eu digo a honra porque não é sempre, né, que tu consegue chegar a representar o teu município num pleito como candidata a prefeita. Não venci, né, a eleição, mas eu tenho aquela fala do Nelson Mandela, tenho um pensamento do Nelson Mandela que eu levo para mim. Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, né? E aquilo foi um aprendizado muito grande para mim. Em nenhum momento eu me arrependi de ter ido, embora eu tenha perdido a eleição, né? Mas isso é do jogo. Né? Jogo a gente ganha e jogo a gente perde. Então, quando a gente se coloca no jogo, a gente já sabe que isso pode acontecer. A gente sempre quer ganhar, mas às vezes né? acontece no imprevisto. Tudo bem. Exatamente. E assim, falando da vida em si, não mudou muita coisa para mim, né? Porque na segunda-feira eu voltei para o meu trabalho e tudo certo, né? Tava tudo bem. Mas foi uma experiência que me enriqueceu muito, sabe? A política me enriqueceu muito. E eu gosto muito da política. Eu gosto muito da política. Tenho um pouco de dificuldade de lidar com ela, sabe? Porque nós temos perfis diferentes, né? As pessoas têm perfis diferentes. A política tem dinâmicas que às vezes não combinam muito, né? Com a concepção das coisas que a gente tem. Mas ainda assim, eu gostei muito. Foi um período muito importante da minha vida, muito válido, e que eu agradeço, sabe, a comunidade por ter me proporcionado isso, porque foi a comunidade que me proporcionou mesmo. Procurei retribuir, né, da melhor forma possível e só trago lembranças boas desse período. Falamos, né, da criação dos empreendimentos, falamos um pouco de política, vamos falar um pouquinho de futuro. Qual que é o planejamento da Nega para o futuro? Olha, Thales, eu estou numa fase da vida, na minha fase, é aquela fase que a gente olha assim, eu tenho menos tempo do que eu já tive, né? Eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Então, é um momento delicado, assim, porque ao mesmo tempo em que tu quer permanecer fazendo tudo o que tu faz, tu também pensa, eu preciso ter um tempo para fazer o nada, né? Para poder descansar, enfim. Então, mas eu ainda tenho vários planos para o futuro. Eu acho que isso eu herdei do meu pai, né? Meu pai está com 93 anos e está lá construindo um prédio. Então, eu tenho vários planos, né? Eu estou na Rainha da Paz, tenho uma equipe maravilhosa ali, a minha coordenadora Evelyn, tenho a minha vice-diretora, a Érica. Então, eu tenho 2 pessoas muito boas, além de professores maravilhosos ali, que eu tenho certeza que no momento em que
eu alçar outro voo, elas vão dar conta da escola, né? Com toda certeza e com toda a competência. E temos a Cheirinho de Mel, que é um lugar que eu amo também. Eu não sou avó e eu acho que lá eu me realizo como avó, porque lá eu dou colo, lá eu ajudo a dar comida. Enfim, é um lugar que me rejuvenesce, né? Pela convivência com as crianças. Mas lá também é um lugar que tem uma diretora maravilhosa e que daqui a pouco, se a nega não estiver mais, a escola vai funcionar, né? E eu estou agora me preparando para me tornar uma educadora parental. Eu estou fazendo formações, já fiz uma e estou prestes a concluir a minha outra formação em educadora parental. Então, pretendo mesclar. Vamos falar um pouquinho, já que entrou nesse assunto, educadora parental. Como é que funciona? Como é a metodologia, o que é, em que casos que se aplica? Vamos falar um pouquinho. Tá, vamos lá. Tudo que envolve educação é uma coisa que sempre me inquieta muito, sabe? Eu sou estudiosa da educação, porque a educação é muito mais do que aquele conteúdo. O conteúdo que a gente tem ali é o básico. Toda escola vai dar um conteúdo para o aluno, né? Melhor ou pior, de um jeito ou de outro, mas todas as escolas vão trabalhar conteúdos. E eu procuro ver para a nossa escola e para trabalhar com os nossos alunos além do conteúdo. E vendo essa questão além do conteúdo, nós cuidamos muito as questões emocionais dos nossos alunos, né? Hoje, as crianças sofrem, os pais também sofrem, a nossa sociedade como um todo sofre, porque as coisas mudaram muito, né? E são muitos os desafios que nós todos enfrentamos todos os dias. E aí eu sempre vejo qual é o melhor jeito, né, enquanto escola, de nós ajudarmos as crianças, de nós ajudarmos as famílias. E por esses 40 anos que eu estou na educação, né? O ano que vem eu faço 40 anos entre professora e diretora de escola. Nesses 40 anos eu observei e observo por todo esse período que, às vezes, a criança tem algum problema. Nós, enquanto escola, detectamos este problema, né? Seja ele emocional, comportamental, enfim. Os pais levam a criança para um psicólogo. Mas, às vezes, o problema não está na criança. O problema está no ambiente familiar. Está na forma como a criança está sendo tratada, está na forma como a educação da criança está sendo conduzida. E aí os pais vão para a psicóloga vai tratar a criança, né? Claro que os psicólogos, né? E as nossas psicólogas aqui são muito boas, né? Em Serafina também trabalham a criança, a família, enfim. Mas eu quis entender melhor essas relações familiares. O que pode ser diferente a partir dos pais para a educação dos filhos. E então, por isso eu fui estudar a educação parental. E a educação parental nada mais é do que a forma como os pais educam os filhos. Porque, como nós estávamos falando antes, no tempo em que eu fui educada, o que prevalecia era o autoritarismo. Era o que os meus pais, porque normalmente é o que nós todos fizemos, nós reproduzimos com os nossos filhos aquilo que nós recebemos dos nossos pais, né? Então, antigamente, a educação se baseava unicamente no autoritarismo. Então, os pais mandavam, os filhos obedeciam, e estava tudo ok. E a gente aceitava isso, né? Nós também éramos filhos diferentes, uma sociedade diferente, uma realidade diferente. Hoje a gente já não observa isso. Os filhos de hoje, eles têm dificuldade em aceitar o autoritarismo. E aí chegou num momento em que esse autoritarismo no olhar de algumas pessoas, ele começou a visto como alguma coisa que vai traumatizar. E de fato, né, se for uma coisa baseada no castigo físico, no excesso de ameaças, de violência, de chantagem, com certeza vai traumatizar a criança. Só que daí o que se fez? Se passou do tudo
né? Do autoritarismo total para permissividade total, porque daí não pode traumatizar, então eu não faço nada, eu não ensino, eu não educo, eu não oriento, eu não cobro. Então, essas relações eu comecei a estudar, né? E nesse sentido, o que eu vi ali, o que eu estudei nessa minha... que nós temos estilos parentais. O jeito de educar o nosso filho, o jeito que nós optamos educar o nosso filho é o nosso estilo parental. Então, se eu sou aquele pai ou aquela família, enfim, não só o pai, né, pai e mãe, que me baseio só no autoritarismo, então eu tenho muita firmeza, mas eu não tenho nenhuma gentileza com os filhos. Aquele que optou pela permissividade, aí ele tem muita gentileza e nada de firmeza, que também não dá certo, né? E aqui a gente precisa tomar cuidado, e a gente tem visto muito isso, e os pais têm observado isso também, que quando a gente educa com muito autoritarismo, às vezes a gente desrespeita a criança. Mas quando a gente educa com muita permissividade, às vezes nós, enquanto pais, desrespeitamos a nós mesmos. Porque aí nós permitimos dos nossos filhos atitudes em relação a nós, inclusive, enquanto pais, que nos desrespeitam. Então, esses são estilos que precisam ser identificados, né? O que eu posso fazer se eu tenho um estilo autoritário? Basicamente autoritário. Para que eu possa ser um pouco firme, né? O ideal é que seja aquele estilo encorajador. Aquele estilo encorajador é o estilo em que o limite e a gentileza andam de mãos dadas. Então, eu vou conseguir impor limites nos meus filhos, eu vou mostrar para eles até onde eles podem ir, mas eu vou fazer isso com gentileza, né? Que eu não vou prejudicar, porque, de fato, é aquilo, o autoritarismo em excesso, ele pode prejudicar as crianças, né? Ele pode traumatizar, com certeza pode. É a mesma coisa do estilo negligente, né? O estilo negligente é aquele que não tem nem firmeza e nem gentileza. É aquele pai e aquela mãe, eu não tô nem aí para ti. Eu te coloquei no mundo, eu tenho condições, eu vou te terceirizar, é uma tata que vai cuidar, é a escola que vai resolver, né? Eu não tô nem aí. Não me cause problemas. Não me traga problemas. Então tá tudo bem, né? É o negligente, quer dizer, o filho tá ali. Nesse estilo negligente, nessas formações que eu faço, eles conseguem, assim, eles colocam a família, eles escrevem a família, inclusive de um jeito diferente. Famílias, que são famílias divididas como se fossem ilhas, né? Cada um de um lado, ninguém tá nem aí pro outro, um num quarto, um na sala, outro no computador, ou todos na sala, todos no computador, ninguém conversa, ninguém interage, ninguém se importa com ninguém, né? Então, esses são os estilos parentais, e esse estudo dessa parentalidade é uma coisa encantadora, porque todos nós, em algum momento, podemos passar por todos os estilos, né? Mas se nós conhecermos quais são esses estilos, eu conheço as características de cada estilo, eu consigo identificar qual é o estilo predominante na minha família, eu consigo perceber onde eu posso ser melhor enquanto pai, enquanto mãe, porque nunca se estudou para ser pai e mãe. Para qualquer outra coisa nós precisamos estudar. E nós nos dedicamos a estudar porque nós queremos ter sucesso naquilo que nós vamos fazer, né? E o sucesso maior está em criar um filho bem criado. E é um dos maiores desafios que se enfrenta hoje, né? Educar bem uma criança requer tempo, requer paciência, requer disposição. E a infância é o tempo de semear, né, Thales?
É por isso que eu me encanto tanto pela escola, e principalmente na infância, porque tem uma escritora que eu estudo que ela diz que a infância é o chão que a gente pisa pela vida toda. E é porque muitas coisas que nós vivemos na nossa infância, nós vamos carregar para sempre. Né? Lembranças do que nós vivemos, lembranças de coisas agradáveis ou desagradáveis que aconteceram conosco, algumas coisas que até vão afetar a nossa vida para sempre. Então, esse cuidado familiar, ele é indispensável, até porque a família é a base de tudo, né? É a nossa base. É a nossa base. E nós, enquanto escola, nós conversamos muito com os nossos pais e somos, assim, privilegiados, né? Porque temos pais que, de fato, são presentes, que se preocupam com a educação das crianças, têm essa percepção de que educar exige. E que é uma exigência que vale a pena, né? Vale a pena porque nós vamos colher os frutos. Eu sempre digo que, na minha visão, assim, criar um filho é como escrever um livro. Só que é um livro vivo, né? Não é aquele livro que, se tu não gostou da história, tu põe na estante, tu guarda e não vou ler mais. Não, é aquele livro que tu vai ter que ler e reler aquela história por toda a tua vida. Todos os dias. Todos os dias. Então, vale muito a pena se esforçar na história que a gente vai escrever, sabe? Para que a gente tenha o prazer de ler e reler essa história até os finais, até os últimos dias da nossa vida. Então, por isso que eu me interessei pela educação parental, porque, de fato, ela faz muita diferença para as nossas crianças. Uma baita diferença. Muito. Entender as crianças, entender as pessoas faz diferença. E cada vez mais a gente precisa entender, às vezes se colocar no lugar do outro, né? É isso mesmo. E tu sabe que nós temos, quando eu digo nós, é a sociedade como um todo, né? Porque antigamente a gente não via, não percebia a criança como alguém que merecesse ser ouvida, né? Que merecesse ser respeitada. Enfim, a criança estava ali e deixa as coisas acontecerem. Só que hoje as pessoas costumam... tá difícil para ser pai, tá difícil para ser mãe. Sim, de fato, tá difícil. Mas também tá difícil para ser filho hoje em dia. E por isso que nós, pais, precisamos estar muito bem orientados. Porque pais desorientados, filhos desorientados. E nós já temos aí as redes sociais, né, que estão... de vento em popa, desorientando as nossas crianças e cada vez mais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, se nós, pais e mães, estivermos, né, norteados naquilo que nós queremos para os nossos filhos, com certeza nós seremos o ponto forte. Nós seremos a referência deles e eles sentirão segurança nas nossas ações. Porque nós somos o exemplo deles, né? Se o pai não for exemplo... né? Qual será o exemplo Exatamente. que o filho vai levar? Não são as palavras que eles vão ouvir, né? São os exemplos que eles observam que vão fazer com que, de fato, eles acreditem naquilo que a gente diz, né? Com certeza. Nega, eu gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo, estar aqui conosco, contando um pouquinho da tua trajetória, da tua bela história, teus empreendimentos, né? Desse esforço que se teve para manter, para criar e para manter até hoje a Rainha da Paz. São 20 e tantos anos de história e a gente sabe que não é qualquer pessoa, qualquer empresa que chega nessa idade empreendendo, né, de 23 anos aí de história, não é para qualquer um. Isso sem contar o Cici, mas principalmente a escola, até porque não tinha a tradição em Serafina, né? Tinha uma escola que estava muito tempo fechado, escola particular. Isso. E aí se abre uma escola e se começa de fato dar a cara a tapa e não foi fácil, com certeza, como tu mesmo falou. Mas a escola está aí e é um exemplo hoje de perseverança, também é um exemplo de empreendedorismo e é uma referência regional. Então, parabéns por essa iniciativa, a ti, a Marione,
ao Zanella, que estavam, né, nos primeiros passos, e manter essa escola, né, ativa até os dias de hoje. Isso, com certeza, é um desafio diário. Então, Diário. muito obrigado por estar aqui compartilhando a tua história, a tua trajetória, e parabéns e siga empreendendo. Muito obrigada, Thales. Foi um prazer. Eu espero que a minha história, né, embora simples, seja inspiradora, porque nós precisamos de inspiração na educação. Nós precisamos de educadores, né? De educadores que de fato amem a educação e que venham para fazer a diferença nessa, que não é uma profissão, vou te dizer, não é uma profissão, é uma missão mesmo, né? Então, eu espero que isso tudo tenha servido para inspirar alguém. Nossa, eu também quero ser uma professora, eu também quero ser uma empreendedora no ramo da educação, que nós precisamos disso. Muito obrigada, foi um prazer. Agradeço de coração por estar aqui contando um pouquinho da minha história. Eu que te agradeço, Nega. Muito obrigado por estar aqui compartilhando. Muito obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã aqui no Gauchinho.com, no mesmo horário. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp.